LGPD na comunicação. Eu sou Nathalie Gutierrez e você está no Boletim Diálogos, uma produção do Grupo Trama Reputalia. Seja bem-vindo! E agora damos início a uma série para abordarmos o tema LGPD na comunicação. E para isso eu conto com a participação da advogada Débora Perrotti, do escritório MGA Advogados, e de Calil Blanco, gerente de estratégia digital do Grupo Trama Reputalia. E vamos começar falando da transparência do uso de dados diante da lei. Confira! Então, gostaria muito de agradecer a doutora Débora Perrotti, da MGA Advogados, por falar conosco aqui sobre a questão dos desafios aí da LGPD nas ações de marketing e estratégia digital. Muito obrigada a vocês pela oportunidade de participar novamente. Obrigada, muito obrigada, Calil, gerente de estratégia digital da Trama Reputalia, por participar também nesse bate-papo. Imagina, o prazer é todo meu estar aqui nesse espaço e contribuir com um pouco de conhecimento aí. Com certeza, porque a nossa ideia aqui é justamente bater um papo, trocar ideias e aí ter mais informação de que forma que a gente pode melhorar o conhecimento para, no final das contas, fazer ações aí mais corretas diante da lei, das novas determinações da LGPD aí nessa área de comunicação, marketing e estratégia digital, tá bem? Queria começar falando, doutora Débora, em relação vamos introduzir ao assunto, né? Questão da transparência no uso dos dados, né? Porque agora a LGPD, um dos pontos bastante aí claros da lei, significa deixar aí bem nítida a proposta do uso dos dados e desenvolver aí as ações de acordo aí com a lei para garantir aí a adequação à LGPD, deixar muito clara essas informações, de que forma que a empresa deve utilizar esses dados do cliente, certo? Então, isso seria o primeiro grande passo que as empresas, as agências de comunicação e as empresas como um todo devem adotar ao elaborar suas estratégias aí de comunicação? Certamente. A LGPD ela é calcada em alguns princípios, né? E esses princípios devem nortear o nosso raciocínio sempre que a gente estiver pensando em tratar dados de alguém, né? Do titular dos dados. E dois dos mais importantes são o princípio da transparência e o princípio da finalidade. Isso significa dizer que as empresas têm que ser muito claras e transparentes com os titulares dos dados a respeito da finalidade que será dada ao tratamento daqueles dados, né? Para que você trata os meus dados? Então, isso precisa estar muito claro para o titular dos dados. Isso a gente tem através de políticas de privacidade, né, que estão, inclusive, sendo adaptadas a essa nova realidade para trazer esse tipo de informação de uma maneira simplificada, né? Acho que as pessoas devem ter notado essa mudança, né? E a outra mudança também muito evidente é que em todos os sites que você entra hoje existe ali a política de aceite a respeito de cookies, né? Então são duas questões que a gente já está vendo na prática, né? Isso sem dúvida deve ser feito. Lembrando que quando você informa o titular sobre a finalidade do tratamento, ela tem que ser específica, né? Dada, realmente informada de uma maneira clara e acessível para quem está lendo. Então, a gente tem uma preocupação com o público que a gente está falando, ou mesmo quando o caso for um consentimento, assim como a utilização dos cookies, a mesma coisa, tem que ser fácil para a pessoa entender. Então, essa é uma preocupação que as empresas devem ter, e como a LGPD, o objetivo da LGPD é proteger os dados das pessoas, essa sem dúvida é uma das primeiras preocupações que as empresas devem ter, né? Uma das primeiras providências a serem adotadas, de forma a pensar justamente no titular dos dados. Com certeza. E aí, Calil, eu quero saber do ponto de vista da estratégia digital, né? O que mudou aí no dia a dia do negócio, né? Das ações adotadas no dia a dia, do antes para o agora. Bom,
Primeiro de tudo, né, as pessoas costumam dizer, alguns, né, dizem que a LGPD mudou e transformou completamente o marketing digital. Na sua essência, não mudou, né? As práticas continuam as mesmas, né? E-mail marketing, anúncio, etc. O que muda, como a doutora bem explicou, é a exigência, né, em relação à lei que estabelece a necessidade de transparência. E aí, dentre os princípios da LGPD, os que mais impactam o marketing, né, e não são princípios, são as hipóteses da lei, né, que determinam as situações nas quais é permitido que você detenha os dados de outras pessoas ou mesmo empresas, são as hipóteses do consentimento, né? Então, primeiro de tudo, é preciso que o detentor, né, a pessoa que possui o dado, ela esteja ciente, tenha consentido com o uso deles e o fornecimento desses dados à empresa, e a outra é do interesse, né? Então, a pessoa ou empresa que te forneceu os dados, ela precisa ter declarado legítimo interesse naquilo que você pretende fazer com essas informações, né? Ela deve ter interesse em você enquanto organização para que ela possa fornecer esses dados possam ser usados por você enquanto empresa. Então, o que isso muda no marketing digital é que é mais necessária ainda a transparência e a clareza na hora de captar esses dados, né? No marketing digital, principalmente no inbound marketing, né, que é uma prática muito difundida hoje, que consiste necessariamente em você fornecer conteúdo e informações em troca de receber os dados de contato dessas pessoas, é necessário hoje você ter termos mais claros e expressos do que você pretende fazer com aquela informação. Então, por exemplo, no inbound marketing é muito comum você ter as landing pages, né, com formulários lá em que a pessoa entra, coloca o e-mail dela, o nome, um outro dado que seja importante para você enquanto empresa, e fazendo isso ela tem direito a baixar algum conteúdo ou ter acesso a algum conteúdo. Agora não basta simplesmente ter aquele botãozinho, né, aquela caixinha de concordo, né? Ela está concordando com o quê? Eu preciso deixar claro, tanto nos termos, que devem estar disponíveis de uma maneira de fácil acesso, quanto no momento do aceite, o que eu pretendo fazer com aquelas informações. Então, se eu pretendo manter contato com aquela pessoa por e-mail marketing, por mensagens de WhatsApp, se eu pretendo usar aqueles dados para fazer algum tipo de segmentação no futuro, né, de separar a audiência, eu preciso deixar tudo isso claro em itens específicos, né, para que a pessoa concorde somente com aqueles que, de fato, ela se sente confortável e está de acordo. Então, o que muda no marketing digital é essa necessidade de maior clareza na finalidade, né, o que eu pretendo fazer com as informações, e transparência. Por fim, tornar fácil o chamado opt-out, né? Tornar simples para que a pessoa, caso no futuro, em qualquer momento, ela decida não mais ter seus dados em minha posse, enquanto organização, que ela opte por ter suas informações excluídas.